Beleza, então, é hora de falar de Pulp Fiction. Não, eu não me refiro ao filme do Tarantino. Seja muito bem-vindo ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso que hoje tem o objetivo de falar sobre as coletâneas de contos do Multiverso Pulp, publicadas pela Veca Editora e organizadas pelo Duda Falcão, que, aliás, já apareceu aqui no canal em outras ocasiões, com o Comboio de Espectros e o Estranho Oeste de Kane Blackmon. Mas, antes da gente falar das obras, sim, são mais de uma, deixa eu explicar um negocinho pra vocês. A origem desse termo Pulp. Eu sei que já tem uma galera que conhece a história por aí, mas é sempre bom apresentar pra quem não conhece. As revistas Pulp eram publicações ali dos começo dos anos 1900 que receberam esse nome por causa de um motivo bem, mas bem literal. Elas eram impressas em um papel bem barato, feito a partir da polpa da celulose. E elas foram uma das responsáveis pela popularização da literatura de entretenimento. Ou seja, os autores não estavam necessariamente preocupados em alcançar os parâmetros da famosíssima e famigerada alta literatura. Na verdade, alguns até tentaram, mas não conseguiram, daí eram meio frustrados com isso, mas daí a gente tá entrando na parte da fofoca e não é o que importa para esse vídeo. Então a literatura dessas revistas acabou ficando conhecida como, isso mesmo, Pulp Fiction. E adivinha quais foram os gêneros literários que ficaram mais conhecidos por aparecerem com frequência nessas revistas? Exato! Fantasia, terror e as space operas, que eu meio que considero como se elas fossem uma precedente da ficção científica. Não chegou lá ainda, mas está se encaminhando. E se você quer referência de autores que escreveram para essas revistas, talvez você conheça nomes como H.P. Lovecraft e Robert E. Howard. E o responsável pelo personagem mais impronunciável de toda a literatura mundial e o cara que tornou possível a gente ter esse filme aqui nos cinemas. Inclusive, os dois eram bem brothersaço mesmo, assim, tipo de trocar, porque era o começo do século XX, né? Então trocar carta direto um com o outro. E é seguindo o espírito dessas revistas que o Duda organizou essas coletâneas. Mas para ficar bem certinho, bonitinho e para seguir um tema, ele separou por gêneros. O volume 1 de Multiverso Pulp tem por tema espada e feitiçaria. Grandes aventuras de bravos guerreiros contra terríveis criaturas e magos malignos. Quanto adjetivo numa frase só. É aquela fantasia roots. A gente tá falando de uma pegada bem anterior a Senhor dos Anéis. Estamos falando aí de 50 anos de diferença, mais ou menos. Coisa bem capa-espada, do jeitinho que o Conan gosta, do jeitinho que o Conan quer. São 10 contos no estilo e sem enrolação nenhuma. Sem explicações nem prefácios, é abrir o livro e já tropeçar direto para dentro da primeira história. O volume 2 tem como tema as Space Operas, ou então, na tradução literal, óperas espaciais, que eu considero quase como se fosse um meio termo entre a fantasia de capa e espada e as primeiras histórias de ficção científica. Tá mais pra fantasia, só que são armas lasers ao invés de espadas e naves espaciais ao invés de cavalos. Entre antigas e das mais novas, algumas das space operas mais famosas hoje em dia são Duna, Avatar, aquele do James Cameron, dos Smurf esticado, gigante, os Smurf da Victoria's Secret, o Guia do Mochileiro das Galáxias e Star Wars. E eu queria deixar bem claro aqui que toda vez que alguém chama Star Wars de ficção científica, um panda morre. Se a gente olhar por um determinado lado, coletâneas de contos possuem algumas vantagens bem maneiras em cima dos formatos mais longos de ficção. Mas a galera geralmente esquece disso porque existe essa ideia bizarra de que quanto maior, melhor. E se você achou que eu ia fazer alguma piadinha idiota de duplo sentido aqui, você tá errado. Fácil demais. Too easy. A primeira vantagem, e eu tô falando sério, não é piada, é que é mais fácil de você parar. Não por ser ruim, mas apenas porque você não precisa ficar acordado até as 3 da manhã. Você pode terminar esse conto e ir dormir. Elas são ótimas para quem quer conhecer um gênero novo também, porque você pode começar aos poucos com histórias curtas, de bastante variedade e narrativas diferentes, porque são vários autores, ao invés de você pegar uma chapuleta, um tijolo de 900 páginas, como por exemplo isso aqui, ó.
que não é literatura pulp, mas exemplifica o que eu estou tentando falar. E isso serve tanto para leitores quanto para escritores, porque existe uma diferença bem grande entre escrever contos e romances. Ainda mais quando você precisa, além de avançar a narrativa, estabelecer um cenário para sua história em um espaço de tempo e escrita muito menor. E caso você queira dar uma olhada nessas duas coletâneas, basta você clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo, que você já dá uma ajudadinha pra gente, e eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Até mais!